Ao escrever sua carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo se apresenta aos irmãos da igreja e da cidade de Roma. O apóstolo, ao se apresentar, demonstra algumas convicções que ele carregava consigo. E, portanto, no vídeo de hoje quero conversar com você com base no tema Uma Fé Convicta, a partir do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome do Senhor. É uma alegria ter a sua participação, a sua presença neste canal. E a nossa oração é que Deus use o conteúdo produzido neste canal para promover a sua edificação espiritual e o fortalecimento da fé em Jesus. Ao se apresentar à igreja de Roma, o apóstolo Paulo demonstra algumas convicções. E a primeira dela é convicção de pertencimento. Paulo, ao se apresentar à igreja de Roma, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz: eu sirvo a Cristo, eu pertenço a Ele. Paulo tinha a convicção de que ele não pertencia a este mundo, de que ele não pertencia a ele mesmo. Ele pertencia a Jesus. Ele é propriedade exclusiva de Jesus. E por que Paulo tinha essa convicção consigo? Porque Jesus, quando ele sobe na cruz, quando ele entrega a sua vida por nós, ali ele nos resgata para si. Ali Jesus, ele adquire a nossa vida para ele. O apóstolo Paulo demonstra essa convicção também na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, onde ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, Paulo tinha a convicção de que ele era de Cristo, que ele pertencia a Cristo. E esta é a primeira convicção que ele apresenta, uma convicção de pertencimento, a convicção de que a vida dele pertence a Jesus e que, portanto, a vida dele deve ser para a glória de Jesus, tudo que ele fizer deve ser para a glória de Jesus, aonde ele for deve ser para a glória de Jesus, o que ele falar, o que ele pensar, o que ele sentir, o que ele fizer. Tudo deve ser para a glória de Jesus. Ele mesmo, o apóstolo Paulo também afirmou essa consciência em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, quando ele disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus? Tudo para a glória de Cristo, porque nós pertencemos a Ele. Portanto, Paulo tinha essa convicção de que ele pertence a Jesus. A segunda convicção que Paulo demonstra é a convicção do chamado. Ele diz: chamado para ser apóstolo. Então, o apóstolo Paulo tinha a convicção de que Deus o designou para apóstolo. Ele tinha a convicção de que Deus o designou com o propósito de pregar aos gentios. Tanto que, no versículo 5, ele diz: por meio dele viemos a receber a graça do apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. Portanto, note que Paulo, ele tinha a convicção de que ele foi chamado para ser apóstolo e que o ministério dele tinha um direcionamento ao público gentil. Então, Paulo tinha a convicção do chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então, Paulo tem a convicção do chamado. Paulo também demonstra a convicção da esperança. Ele diz: separado para o evangelho de Deus. O que Paulo quer dizer com essa palavra, separado para o evangelho de Deus? Ao dizer que foi separado para o evangelho de Deus, Paulo está demonstrando a convicção de sua esperança. Ele está demonstrando de que ele tem a certeza de que
no futuro ele participará das bodas do Cordeiro. No futuro, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele será contado com os eleitos. Ele estará com o povo escolhido. Ele foi chamado para fazer parte do Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus, separado para a boa notícia. E a boa notícia é que Jesus vai voltar, ele vai buscar a sua igreja e levá-la para morar com ele no céu, para passar o milênio com ele no céu. Depois vai estabelecer a nova Jerusalém na terra e viverem eternamente em sintonia, em harmonia com o reino de Deus. Note, portanto, que Paulo também tinha a convicção da esperança. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado para participar da glória futura, da glória do porvir. Então, note que o apóstolo Paulo, ele também era convicto da esperança, de que ele foi separado para participar do Evangelho. Ele foi separado para ser participante do Evangelho de Deus. Diante dessas verdades, a palavra de Deus nos propõe alguns desafios a respeito de uma fé convicta. E o primeiro desafio é, assim como o apóstolo Paulo, tenha convicção de pertencimento. Você pertence a Jesus. O sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário adquiriu você para Deus. Você foi adquirido para Deus por meio do sacrifício de Jesus. Você pertence a Deus. Tenha uma convicção de pertencimento, assim como o apóstolo Paulo. Você e a sua casa pertencem a Jesus, você e a sua casa servirão ao Senhor. O segundo desafio, tenha a convicção do chamado. Todos os homens e mulheres, todas as pessoas que foram chamados por Jesus Cristo, receberam um dom, receberam uma vocação. Todos têm pelo menos um dom, e Deus deu uma capacitação para você, Deus deu uma vocação para você, Deus deu um dom para você. Paulo tinha certeza de que ele foi chamado para ser apóstolo, e Deus ele também tem um chamado para a sua vida. E você, se já descobriu o teu chamado, desenvolva esse chamado, desenvolva a sua vocação. Se ainda não descobriu, ore a Deus, peça a Deus para esclarecer no seu coração. Mas tenha certeza de que Ele tem uma vocação, um dom, um propósito para o seu ministério. E o terceiro desafio, tenha convicção de esperança. Nós não estamos aqui por acaso e também nós não estamos aqui de maneira permanente. A nossa vida na terra é uma passagem. Deus tem preparado para nós um futuro maior e melhor, um futuro glorioso na eternidade ao lado dele. Assim como o apóstolo Paulo, nós podemos ter a convicção de que nós fomos separados para o Evangelho de Deus. Ou seja, existe uma glória no porvir que está esperando por nós, a qual nós iremos acessá-la por meio da graça de Jesus. Portanto, tenha convicção da sua esperança. Você foi separado para o Evangelho de Deus. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te rendemos graça. Senhor, nós queremos ter uma fé convicta. Nós não queremos ser arremessados, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Nós não precisamos disso porque nós temos o Evangelho, a palavra do Senhor que nos firma na fé, que nos firma na convicção, e que nós tenhamos uma fé convicta, que nós tenhamos uma esperança convicta, que nós tenhamos a convicção de pertencimento, nós pertencemos ao Senhor, que nós tenhamos a convicção do chamado. O Senhor nos chamou para um propósito, o qual o Senhor cumprirá por meio da nossa vida. Nós existimos para o teu louvor, nós existimos para a glória do teu nome, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.